Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, onde nos diz o nosso amado Senhor Jesus Cristo, capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz: Disse Jesus, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a trajetória da vida. Podem sentar, queiram ter a bondade. A trajetória da vida. A vida do ser humano, no princípio, foi para toda a eternidade. Mas por causa do pecado, a vida do ser humano foi encurtada aqui na Terra, no corpo físico, a um período de tempo. Agora, como pode o homem obter vida eterna? Pois esse é o desejo da alma do ser humano. Para isso, nós necessitamos conhecer o caminho da vida eterna para tomar este caminho e poder viver por toda a eternidade. Em São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, ou seja, João Batista não era essa luz verdadeira que viria a este mundo. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus, os hebreus, não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, por meio de crer em Cristo e lavar os seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo,
se tornaram filhos e filhas de Deus, nascidos no reino de Deus. Nasceram como quê? Como filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento não é por meio de nascer através de uma mulher, mas por meio de nascer do Espírito de Deus. Nascer da água e do Espírito produz o novo nascimento para a pessoa, onde obtém um corpo teofânico da sexta dimensão e assim recebeu as primícias do Espírito. Continua dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem se fez carne? O Verbo, que estava com Deus e era Deus. E é também a luz de todo homem que vem a este mundo. Na luz do mundo, a luz que vem ao mundo. Vejam vocês como que vem ao mundo. Aquela luz verdadeira estava vindo ao mundo. E quando veio, era nada menos do que o Verbo encarnado. Era nada menos do que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Verbo, o qual estava com Deus e era Deus, porque é o mesmo Deus em seu corpo teofânico chamado o Verbo. O Verbo é chamado o corpo teofânico, ou o corpo teofânico é chamado o Verbo, é chamado anjo do Senhor. E se fez carne, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e habitou entre os seres humanos. Isto estava prometido por Deus através do profeta Malaquias, no capítulo 3, quando disse, versículo 1 em diante diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem está enviando o seu mensageiro? Deus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais. Quem virá? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o anjo do pacto, a quem desejais. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, viria, porque a ele é ao qual João Batista estaria preparando o caminho. Porque este mensageiro que viria diante dele, preparando o caminho, foi João Batista. E o anjo do pacto vindo em carne humana foi Jesus Cristo. Por isso, no Novo Testamento já não aparece o nome Jeová como aparece no Antigo Testamento. Mesmo que o nome Jeová é um nome composto, é um nome que teologicamente foi composto para tentar dar uma pronúncia às 4 consoantes que Deus deu ao profeta Moisés como seu nome. Aí, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Agora, encontramos que nessas letras está contido o nome eterno de Deus. E agora, quem vem é nada menos do que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o mesmo Deus, com e em seu corpo teofânico, o qual criará para si um corpo de carne e habitará nesse corpo de carne. E isso foi cumprido quando Deus
criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, criando ali uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus. E nasceu em Belém da Judeia, e nesse corpo morou o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus, com seu corpo teofânico, vestido de carne humana, no cumprimento da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor, o anjo do pacto, é o mesmo Deus em e com seu corpo teofânico, esse corpo teofânico da sexta dimensão. E agora se vestiria de carne, se vestiria de homem, no meio da raça humana, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Foi o anjo do pacto quem esteve no meio do povo hebreu 2000 anos atrás, e por isso podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Como podia ser possível isso? Porque ele era nada menos do que o anjo do pacto, o anjo do Senhor que comeu com Abraão no dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra, e Abraão o chamou de Elohim, que significa Senhor. E com ele também estavam os arcanjos Gabriel e Miguel. Agora podemos ver como se materializaram aqui na terra e comeram com Abraão, e também foram a Sodoma e a Gomorra durante a noite, para, em seguida, na manhã, vir a destruição de Sodoma e de Gomorra. Agora, vimos quem é Jesus Cristo. Vimos o que é a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira parte é a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, lá na cruz do Calvário. E isso é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vestido de carne humana em sua primeira vinda. É a vinda do Verbo em carne humana, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E a segunda parte da vinda do Senhor é a sua segunda vinda, é a vinda do Verbo, no último dia vindo, conforme a promessa divina, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E agora, para a primeira vinda, ele enviou o seu mensageiro, o qual foi João o Batista, o qual veio com espírito e virtude de Elias, anunciando que depois dele viria um homem, um varão, um profeta, maior do que ele, e do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. E quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anunciou e o apresentou como Cordeiro de Deus em sua primeira vinda. E para o último dia, vejam vocês, olhamos para a história bíblica e podemos ver o que foi a vinda do Messias 2000 anos atrás. Podemos ver o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vestido de carne humana, em um corpo de um homem daquele tempo chamado Jesus de Nazaré. Ele teve que criar esse corpo, criando uma célula de vida no ventre de Maria. Por quê? Porque não havia ser humano livre de pecado. E todos os seres humanos estavam contaminados com o pecado. Diz a Escritura que não havia justo nem sequer um.
E agora, por que Deus chama justos a muitos homens como Noé e outras pessoas, e em seguida diz em outro lugar que não havia justo e nem sequer um? Noé era justo, diz a Escritura, e houve muitas pessoas justas, disse Jesus, mas também a Escritura diz que não havia justo nem sequer um. Por quê? Porque as pessoas daqueles tempos passados, antes da morte de Cristo, tinham sido contaminados com pecado, pois tinham nascido por meio da união de um homem e de uma mulher no meio de uma raça caída, e, portanto, vinham já contaminados com o pecado. E eram destituídos todos da glória de Deus. Foram destituídos todos da glória de Deus, portanto, nenhum podia ir pela sexta dimensão, tomar o seu corpo teofânico primeiro e depois vir à Terra e tomar um corpo eterno criado por Deus, porque tinham sido todos destituídos da glória de Deus. Agora, não havia justo, nem sequer um. E a Bíblia diz que tanto Noé como Jó, como Abraão e muitas outras pessoas eram justas. Eram justos. E agora, vejam vocês, ainda de Ló, a Escritura diz que era um homem justo. Agora, o sangue daqueles animaizinhos que eles ofereciam a Deus pelo pecado, cobria o pecado deles, e eles, ao estar como se não houvessem pecado, como se não tivessem pecado, porque o pecado deles estava coberto, e quando Deus os olhava, os via sem pecado, portanto, os via justos. Mas agora, encontramos que, por meio do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário e aplicado em nossas almas, nossos pecados foram não cobertos, mas tirados completamente, e Cristo, por meio do seu sangue, nos lavou de nossos pecados e nos justificou. Ser justificado e estar justificado diante de Deus é estar como se nunca antes tivesse pecado, porque não se encontra o pecado na pessoa, porque Cristo o tirou, o desintegrou, o desapareceu de nós. E assim somos colocados diante da presença de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Estamos justificados diante de Deus. Nem na mente de Deus sequer a lembrança de nossos pecados, porque o sangue de Cristo os tirou. Agora, podemos ver o importante que foi Cristo, 2000 anos atrás, vindo e tirando o pecado ali com seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa foi a primeira parte da vinda do Senhor, da vinda do anjo do Senhor, da vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A segunda parte da sua vinda é para o último dia, assim como a primeira parte da sua vinda foi para o primeiro dos 3 últimos dias. Ou seja, que a vinda do Messias, sua primeira parte, a primeira vinda, foi para o tempo onde
começaria o quinto milênio. E Cristo nasceu de 3 a 7 anos antes de começar o quinto milênio e, em seguida, teve seu ministério já dentro do quinto milênio. Ou seja, que já dentro do quinto milênio, Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo, Deus esteve manifestado em Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Era nada menos do que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, aquele varão que havia aparecido a diferentes profetas do Antigo Testamento, o qual é chamado o Verbo de Deus, o qual é o corpo teofânico de Deus, no qual Deus estava manifestado. Agora viria a esta terra e se vestiria de carne humana. E porquanto não havia nenhum homem limpo de pecado, somente haviam pessoas que tinham coberto seus pecados com o sangue daqueles animaizinhos que representavam a Cristo. O anjo do pacto não podia habitar em toda a sua plenitude em tais pessoas, somente na porção correspondente a cada era. Mas agora, para o cumprimento da vinda do Messias, tinha que ser uma pessoa sem pecado. Portanto, teve que criar no ventre de Maria um corpo, criando uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus e nasceu em Belém da Judeia conforme a profecia, e em seguida cresceu até chegar à idade de aproximadamente 30 anos. E por meio desse véu de carne começou o ministério messiânico, pois o Espírito de Deus desceu em forma de pomba sobre Jesus quando João Batista o batizou, e aí o temos com a plenitude de Deus manifestada nele, realizando o ministério messiânico de 3 anos e meio, correspondente à primeira parte da semana número 70. A semana número 70 da profecia de Daniel consta de 7 anos, e a metade desses 7 anos são 3 anos e meio, que foram cumpridos sob o ministério do Messias, sob o ministério de Jesus, que é o ministério do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vestido de carne humana no meio do povo hebreu. Quando Jesus Cristo foi rejeitado pelo povo hebreu e foi crucificado na cruz do Calvário, ali se deteve a semana número 70 e resta ao povo hebreu dessa semana número 70 3 anos e meio para a vinda do Messias ao povo hebreu, para a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vestido de carne humana no meio do povo hebreu, no último dia, no 7º milênio. Será a vinda do anjo do pacto, a vinda do Verbo, o qual está prometido para ser manifestado no último dia. E ele virá como o leão da tribo de Judá. Já não virá como Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação e como juiz de toda a terra. E, para a sua vinda, ele enviou seu mensageiro diante dele, enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com espírito e virtude de Elias, e para os que quiserem recebê-lo, ele foi o reverendo William Marion Branham. Ele foi aquele Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo. Por isso é que encontramos que nas mensagens do reverendo William Branham apresenta a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E agora podemos ver que o precursor da segunda vinda de Cristo falou
sobre aquele que viria depois dele. E ele disse: eu não sei quem será, mas disse algo muito importante que nós não devemos passar despercebido. Na página 119 do livro de citações em espanhol, temos um versículo, um parágrafo aqui contido, o qual pertence à mensagem: olhe para Jesus, ou seja, olhe a Jesus. E diz assim, é o versículo 1058, o qual diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, ser levado é partir dessa terra, morrer fisicamente. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele esteja aqui. E ele nasceu em 1909, no mês de abril. Abril 9 deste ano, 1998, completou quantos anos? 89 anos. Estamos corretos, Miguel, por aqui? Quantos completou neste? E em 99, quantos cumprirá? 89? Em seguida, Benji, por aqui, me calculará também para ter duas testemunhas, para ver quantos. 89 e 1909, quanto que é? Então, completou neste mês de abril passado quanto? 89. Estávamos corretos, então. 89 anos, completou em abril passado. E já aos 89 anos, já aos 70 anos, algumas pessoas quase não podem com os sapatos. Tem que comprar sapatos bem leves, e já aos 80 anos, já alguns necessitam de uma bengalinha, e já aos 85 anos, já estão avançados em idade, a maior parte. Tem outros que são como carvalhos, que aos 90 anos estão direitinhos e continuam trabalhando, e continuam assim fazendo todos os afazeres da vida, e alguns não deixam ser ajudados pelos demais para que não digam que estão muito velhinhos e mantêm esse orgulho que são pessoas fortes. E depois dizem: e meu pai e meu avôzinho passaram dos 100 anos. Assim que se mantém com essa mente positiva de que eles também vão passar dos 100 anos. Mas nosso irmão Branham, quando tinha, digamos, quando tinha 53 anos, e depois 54, e 55 e 56, dizia: eu já estou perto de ir. E quando tinha um ano mais que o que seu papai teve quando morreu, porque seu pai morreu aos 50 e poucos anos, ele dizia: eu já passei do meu papai por um ano. Ele pensava que de um momento a outro, nessa década dos 50 anos, iria partir. E partiu. E agora, ele não sabia como, mas ele sabia que já estava perto, e na mensagem, nas asas de uma pomba branca,
Já aos 56 anos vejo minha partida. E coisas assim esteve dizendo que em seguida que partiu que pudemos compreender. Estava anunciando a sua partida aos 56 anos de idade. Agora, sua partida não seria por idade avançada, ou seja, por velhice, mas por causa de um acidente. Mas quando ele falava de que não morreria de velhice sem que ele estivesse aqui, ou seja, sem que estivesse cumprida a vinda daquele ao qual ele estava preparando o caminho. A idade normal para uma pessoa partir é de 70 aos 80 anos. Já isso é morrer de velhice ou de idade avançada. E também de 60 anos em diante, a pessoa já morre de idade com idade avançada. Porque qualquer parte do corpo pode se afetar e a pessoa morrer. E já para os médicos, morrer de 60 anos em diante já morreu de idade avançada. Mas não importa que a pessoa tenha 60, 70, 80, 90, 100, ou 110 ou 120 anos. Vejam vocês, quando a pessoa morre, o examinam e morreu por um infarto, morreu porque os pulmões se encheram de líquido, ou morreu por alguma causa, alguma parte do corpo se deteve, e aí se deteve a vida para a pessoa. Mas é que já quando passa de certa idade, já qualquer parte do corpo pode se afetar. É como os carrinhos que estão velhos, que em uma viagem, qualquer parte do carrinho, do automóvel, pode se quebrar. E a pessoa não diz que o automóvel era mau, mas que diz que já está velhinho. E qualquer parte do automóvel pode deixar de funcionar bem, e é normal em um carrinho velho, em um automóvel velho, e assim é normal em uma pessoa de idade avançada. E agora, se o nosso irmão Branham estivesse aqui no seu corpo físico, teria 89 anos já cumpridos e estaria começando, desde abril, estaria começando o seu ano número 90. E já dos 70 anos em diante, podia morrer de idade avançada. Agora, se ele disse que não morreria de velhice sem que ele, aquele ao qual ele estava preparando o caminho, e estivesse aqui na terra, a quem estava preparando o caminho? Ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor que está prometido para vir no último dia, na segunda parte da sua vinda, porque a primeira parte da sua vinda foi cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. E a segunda parte da sua vinda será como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora, vejamos a primeira parte da sua vinda. Quando esteve aqui na terra, o cumprimento da primeira parte da sua vinda por meio desse véu de carne, ele disse, o anjo do pacto disse, eu sou a luz do mundo. E também ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João, capítulo 14. E agora, se ele foi a vida, é porque era o Verbo, e no Verbo estava quem? Estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Quando Deus criou o universo, Deus, manifestado em através do seu corpo teofânico,
que é um corpo parecido ao nosso, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. Desde aí ele falou a existência, toda a criação. Aí está a origem da vida de toda a criação. E quando se fez carne, aí estava o Criador em um véu de carne. E por isso, São Paulo nos diz sobre Jesus que ele e por ele foram feitas todas as coisas, pelo Verbo, que estava com Deus e era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, São Paulo, falando em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, disse, versículo 1 ao 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Por meio de quem fez o universo? Por meio do Filho, por meio do Verbo, o qual em seguida se fez carne e habitou entre os seres humanos. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora vejam quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos. É o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual se vestiu de carne naquele homem chamado Jesus de Nazaré. Um homem simples, mas era o véu de carne que Deus, o anjo do pacto, teve para o cumprimento da primeira parte da sua vinda. A primeira parte da sua vinda é sua primeira vinda em carne humana como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo lá na cruz do Calvário e em seguida ressuscitar e subir ao céu e fazer intercessão por todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E para essa manifestação encontraremos que parte do nome que Deus deu ao profeta Moisés foi usado. Porque sendo o anjo do pacto manifestado em carne humana, para a vinda do anjo do pacto, e sua vinda tem duas partes. Para a vinda do anjo do pacto é que o nome que Deus deu ao profeta Moisés seria revelado. E por isso encontramos que o nome que Deus deu ao profeta Moisés, que são 4 consoantes, Y, H, W, H, encontramos que esse Y, ou seja, o Y, o Y, é também J no idioma grego, e por isso é que em grego o nome do anjo do pacto manifestado em carne humana foi Jesus, mas em hebraico é Joshua ou Josué. E aí temos Joshua ou Josué. Em hebraico se escreve com Y. Aí temos o Y do nome que Deus deu ao profeta Moisés.
sendo usada essa primeira parte do nome que deu a Moisés, a primeira letra do nome do Messias em sua primeira vinda. Vejam vocês, foi em hebraico o Y, ou seja, o Y, em grego pôs o J, e agora encontramos que ainda em hebraico se usa até o H no nome de Josué, Joshua. E agora, para o último dia, encontramos que Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, disse: ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. Eu lhe darei o maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse. E lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A pedrinha branca é a pedra que o profeta Daniel viu no capítulo 2 do seu livro, quando interpretou o sonho ao rei Nabucodonosor. Quando viu que uma pedra não cortada por mãos veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro. A imagem, essa estátua representa o reino dos gentios que começou com o rei Nabucodonosor e que veio passando de etapa em etapa. O reino dos gentios tem 4 etapas e a quarta etapa tem 2 partes. Agora, a primeira etapa do reino dos gentios foi o império de Nabucodonosor. A segunda etapa do reino dos gentios foi a etapa dos medo-persas. E a terceira etapa foi a etapa do império da Grécia. E a quarta etapa é a etapa do Império Romano. E essa quarta etapa tem 2 partes. A primeira parte estava se cumprindo no tempo em que apareceu Jesus Cristo, onde se cumpriu a primeira parte da vinda do Senhor. E essas foram as pernas de ferro, da estátua que o rei Nabucodonosor viu. Esse foi o Império Romano dos Césares. E para o último dia, o reino dos gentios estará na etapa dos pés de ferro e de barro, que é a segunda fase da quarta etapa do reino dos gentios. E é para o tempo dos pés de ferro e de barro que vem essa pedra não cortada por mãos, e com a vinda dessa pedra, que é a segunda vinda de Cristo, Cristo colocará fim ao reino dos gentios e estabelecerá o reino de Deus na terra. Disto dá testemunho Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, onde diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário.
e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Aqui temos o que será o tempo da vinda da pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Senhor. A segunda parte da vinda do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação e como juiz de toda a terra. Agora podemos ver o que estará acontecendo no tempo final, no tempo dos pés de ferro e de barro do reino dos gentios. Para este tempo final, a morte e a vida se enfrentarão. Assim como aconteceu em outros tempos, para este tempo final, vejam vocês, se enfrentará a vida e a morte. Assim como no Jardim do Éden estavam a vida e a morte. Ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo, e ali estava também a árvore da vida, que é Cristo, o anjo do pacto. Cristo é a árvore da vida e o diabo é a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para aquele tempo, o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se encarnou na serpente e se manifestou e fez a raça humana cair. Para o último dia, encontramos que a árvore da vida é Jesus Cristo, o anjo do pacto, e por isso ele podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também podia dizer: eu sou o pão de vida que desceu do céu. E podia dizer: quem comer deste pão viverá eternamente. Agora podemos ver como Cristo, a árvore da vida, nos dá pão de vida eterna. E se Cristo foi, em sua primeira vinda, o anjo do pacto manifestado em carne humana, e era a vida, em sua segunda vinda, também será a vida. A luz que ilumina todo homem, pois ele disse em sua primeira vinda em carne humana: eu sou a luz do mundo. E não há luz, exceto por meio da manifestação da palavra prometida para cada era e cada dispensação, sendo feita carne no mensageiro desse tempo. E em Jesus se fez carne a palavra prometida para aquele tempo, onde o anjo do pacto, o Verbo, estava manifestado em carne humana. O Verbo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o mesmo Deus, com o seu corpo teofânico, se meteu num corpo de carne chamado Jesus, e ali estava encarnado o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E para o último dia, temos as promessas na Bíblia da segunda vinda de Cristo. Isso será a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, no último dia. E em Apocalipse também, em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, nos fala da vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, e nos diz, em São Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos a promessa da vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E em Apocalipse também temos essa promessa. No capítulo 1, versículo 7 diz: Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, o vemos vindo, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão, tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando sobre um sinal que apareceu no céu em 28 de fevereiro de 1963, o qual foi uma nuvem misteriosa que apareceu a 26 milhas de altura, com um tamanho de 30 milhas de largura, a qual foi fotografada e foi publicada em seguida em revistas norte-americanas, como a revista Ciência e a revista Life, ou seja, a revista Vida. E foi um mistério a aparição dessa nuvem a essa altura, porque a essa altura não há umidade para formar nuvens. Por isso, é uma nuvem misteriosa. Agora, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre essa nuvem formada por anjos? Na mensagem dos 7 selos, página 469, nos fala desta nuvem, e também em outros lugares nos fala desta nuvem misteriosa. Nos diz, vamos ver sobre esta nuvem, página 469 do livro dos selos, em espanhol diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, e me pareceu muito diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Porque significou muito para ele este 7º selo? Porque o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, ou seja, a segunda parte da vinda do anjo do pacto a essa terra. E aqui, nesta nuvem, está este anjo do pacto, o anjo do Senhor. Aqui está
Nesta nuvem, vejamos aqui, é este anjo que se encontra aqui voando. Se virarmos esta foto para a direita, o encontraremos aqui formando o cabelo branco do Senhor, porque esta nuvem forma o rosto do Senhor. Não é literalmente o rosto do Senhor, mas que forma o rosto do Senhor. E o cabelo branco do Senhor é formado por este anjo que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o sétimo selo. É o anjo que tem a segunda vinda de Cristo. E para este anjo cumprir o mistério do sétimo selo aqui na terra, assim como estes outros anjos, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, para cumprir o ministério correspondente a cada era, eles tiveram que vir em carne humana. Aqui eles se encontram em seus corpos teofânicos, mas tiveram eles que vir no tempo em que Deus os enviou, tiveram que vir em carne humana, vestidos de carne humana, para ter o ministério correspondente a cada era da igreja gentia. E agora, para o anjo que era diferente dos demais ter o ministério da era da pedra angular, tem que vir vestido de carne humana. E agora, como ele fará isto? Vejam, na página 472 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Notem bem que a mensagem do tempo do fim, este selo, qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo, ou seja, a vinda do Senhor. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo selo. Não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, o selo do tempo do fim, ou seja, a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Assim como quando começou, a primeira vinda de Cristo, como começou? Começou no ventre da Virgem Maria e em seguida nascendo em Belém da Judeia e em seguida se criando como uma criança e depois, primeiro como um bebê, depois como uma criança, depois como um jovenzinho e depois já como uma pessoa adulta. E quando tinha cerca de 30 anos, começou o seu ministério. Mas esses quase 30 anos, antes de começar seu ministério, foram completamente um segredo no meio do povo hebreu. Ninguém sabia que Jesus de Nazaré, esse jovem carpinteiro, era o Messias, o qual tinha nascido em Belém da Judéia conforme a promessa em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Somente um grupo de pessoas pequeno, como Maria, José e Isabel, a parente de Maria, e Zacarias, o sacerdote, e Simeão e Ana, e os pastores que foram lá buscando o Messias, quando o arcanjo Gabriel apareceu com aquelas hostes de seres celestiais cantando e dando glória a Deus, e os magos que chegaram a Belém da Judéia, os quais tinham vindo da Babilônia. Agora, vejam vocês, muito poucas pessoas sabiam que Jesus de Nazaré era o Messias. E esteve oculto o mistério da primeira vinda de Cristo por quase 30 anos, mesmo que estava cumprida a vinda do Messias. Ali estava o véu de carne, onde o anjo do pacto se manifestaria no ministério messiânico de 3 anos e meio. Ali estava o Cordeiro de Deus, o véu de carne, que morreria na cruz do Calvário, mas era um segredo por quase 30 anos. E ainda quando começou seu ministério, continuava sendo um mistério e um segredo para os grandes religiosos daquele tempo, para a religião hebraica, para o sumo sacerdote e todas as demais pessoas. Era um segredo o mistério da primeira vinda de Cristo. Mas para os discípulos de Jesus Cristo e os que seguiam a Jesus em suas atividades, Jesus era o Messias.
Quando Jesus perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és algum dos profetas. E ele pergunta: e vocês, quem dizeis que é o Filho do Homem? Pedro disse: tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus disse: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. E se foi necessária a revelação do céu do Pai Celestial para conhecer a primeira vinda de Cristo, também será necessária a revelação do céu para conhecer a segunda vinda de Cristo. Porque por meios humanos, de sabedoria humana, de teologia humana, os grandes teólogos daquele tempo não puderam conhecer o cumprimento da primeira vinda de Cristo quando esteve em carne humana no meio do povo hebreu. Somente houve 2 ou 3 pessoas, como José de Arimateia, Gamaliel e Nicodemos, que tinham muita sabedoria terrena e que tinham crido em Jesus. Mas o resto dos grandes líderes religiosos daquele tempo duvidaram de que Jesus fosse o Messias. Agora, como será? Para a segunda parte da vinda do anjo do pacto, para a segunda parte do Senhor? Será na mesma forma. Disse que quando o 7º selo começar, será um segredo por completo. E começa o 7º selo, vamos dizer, começa o 7º selo com a vinda a este planeta Terra do véu de carne, onde estará manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, cumprindo sua segunda vinda, ou seja, a segunda parte da sua vinda. E este mistério será completamente oculto para a raça humana. Mas, depois de certo tempo, será revelada a igreja de Jesus Cristo aos escolhidos de Deus. Deus enviou o precursor da sua segunda vinda. E ele é que disse como seria a segunda vinda de Cristo. E disse: eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou seja, que antes de morrer, de idade avançada, o cumprimento da vinda do Senhor seria uma realidade. Agora diz, ele diz, será quando começar o 7º selo, ou seja, a vinda do Senhor, quando começar seu cumprimento diz, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, versículo 1 ao 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. E estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá, num estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Como virá? Virá como veio João Batista e como veio o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Vem como veio João Batista porque vem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E agora,
vem o cumprimento da vinda do Senhor com o ministério de Elias em sua quinta manifestação, e o ministério de Moisés em sua segunda manifestação, e o ministério de Jesus em sua segunda manifestação. E esses ministérios os estará operando o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em sua manifestação no último dia. E agora, vamos ver, por exemplo, aqui quando nos fala de Elias vindo. No último dia, o Elias que pregará ao povo hebreu. Na página 399 do livro dos selos em espanhol, lhe perguntam, fazem a pergunta número 11 com relação ao profeta Elias, diz, perguntam, o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora, a resposta é, para não ler muito disso, eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. O que será a vinda do quinto Elias? O que será a vinda do Elias que pregará ao povo hebreu? Será a vinda de um homem ungido com esse espírito ministerial. Um homem deste tempo. E o que será a vinda do profeta Moisés, do ministério de Moisés? Será um homem ungido com o ministério de Moisés, um homem deste tempo final. E para o último dia, o que será a vinda do ministério de Cristo por segunda vez? Será a vinda do ministério de Jesus Cristo em um homem deste tempo final. E para esse homem ter o ministério de Jesus manifestado, esse mesmo homem também tem que ter o ministério de Elias por quinta vez e o ministério de Moisés por segunda vez. Porque Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo, e menos três profetas maiores para uma era ou para uma dispensação. E agora, Cristo disse, em São Mateus capítulo 16, versículo 27, quando esteve falando sobre de que se o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, de que vale? Ele disse, no capítulo 16 de São Mateus, versículo 27, diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Como vem? Com seus anjos. E quem vem? O Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem terá os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E então recompensará a cada um segundo as suas obras. Agora podemos ver como vem o Filho do Homem. Vem com os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés por segunda vez, o ministério de Elias por quinta vez e o ministério de Jesus por segunda vez. E o Filho do Homem está prometido para vir no último dia. Ele vem como Filho do Homem, filho de Davi. Assim vem o anjo do pacto no último dia manifestado, conforme as profecias correspondentes a este tempo final. E agora, se nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, estivesse aqui na Terra, vocês perguntariam, como será a vinda do Senhor? Como será a vinda de Cristo? Em Apocalipse capítulo 10, nos diz que vem vestido em uma nuvem. E isso já se cumpriu aqui, onde podemos ver o anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo aqui nas nuvens, vestido nessa nuvem. Uma nuvem formada por anjos.
e na qual ele mesmo forma uma parte dessa nuvem e forma o cabelo branco do Senhor nessa nuvem. E agora, este anjo tem que vir, velado e revelado em carne humana no último dia, porque esse é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo que veio 2000 anos atrás, velado em carne humana, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, para cumprir a obra de Cordeiro de Deus, morrendo o seu corpo físico na cruz do Calvário. Agora, também nos diz Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Verbo, será em um cavalo branco. Diz assim, Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Recordem que é a vinda do Verbo, e o Verbo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus, o qual está prometido para vir aqui em um cavalo branco. Diz, capítulo 19, versículo 11 em diante diz: Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Vem com um nome que ninguém conhecia. Esse não é o nome Jesus, porque o nome de Jesus toda pessoa o conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo de Deus. Portanto, traz o nome do Verbo de Deus. E o Verbo de Deus é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual deu a Moisés seu nome, porque, vejam vocês, em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 em diante, nos diz, nos falando do anjo do pacto, ou anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, nos diz, capítulo 23, versículo 20 ao 23 de Êxodo, diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde está o nome eterno de Deus? Em seu anjo, no anjo do pacto, no anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Agora, vejam vocês, quando vocês são chamados pelo seu nome, onde você tem esse nome? Pois o tem em seu corpo, em seu véu de carne. Porque quando nasceu o véu de carne, lhe colocaram esse nome. E esse é o nome terreno que nossos pais nos colocaram. E agora o nome de Deus foi colocado primeiramente em seu corpo teofânico, chamado anjo do pacto e chamado também o Verbo de Deus. E agora, esse nome de Deus, para a vinda do anjo do pacto, será revelado conforme ao programa divino, e porquanto a vinda do anjo do pacto tem duas partes, então o nome eterno de Deus será revelado na vinda do anjo do pacto. E por isso, na primeira parte da vinda do anjo do pacto, encontramos que o nome que colocaram
No véu de carne nascido em Belém da Judeia, tinha o J, porque tinha aí essa letra que tinha sido dada. Dessas letras que foram dadas a Moisés, aí tinha, vejam vocês, para a sua primeira vinda, o J, em hebraico e em espanhol. Digo, em grego ou em espanhol, que em hebraico é o Y, ou seja, o Y, e em hebraico o nome de Jesus é Josué ou Joshua, e se escreve com Y, ou seja, com o Y. E escrito em hebraico, pois tem o Y e também tem o H. Josué significa Salvador, Redentor. E por isso, vejam vocês, Josué, o servidor de Moisés, tinha o nome com o qual podia levar o povo hebreu à terra prometida. Tinha o nome de Salvador, de Redentor, e por isso o povo hebreu, que foi redimido como povo, redimir é voltar ao lugar de origem. E por isso o povo hebreu regressou ao seu lugar de origem lá, de onde tinha saído quando Jacó, com seus filhos, foi ao Egito. E agora regressam do Egito à terra prometida e entram na terra prometida por meio do ministério de Deus, do anjo do pacto, através de Josué. Josué tinha um nome correto para Deus cumprir totalmente a redenção de Israel, colocando-os na terra prometida, da qual eles tinham saído fazia uns 430 anos. E agora estão chegando à terra prometida, uns 450, vamos dizer, 470 anos depois. Por quê? Foram 430 anos no Egito e 40 anos no deserto, são 460 anos, e depois de 470 anos estão entrando à terra prometida. Agora podemos ver que sob o ministério do anjo do pacto através de Josué, entram à terra prometida. E Josué representa o mensageiro do último dia. Representa o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado no último dia, através de carne humana, para levar a todo o seu povo, a todos os seus escolhidos, a todo o corpo místico de Cristo, à terra prometida do corpo eterno, do corpo novo, e à terra prometida do glorioso reino milenial. Por meio da manifestação do anjo do pacto no último dia, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e preparados para serem transformados, raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro, e depois estar no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, continuamos lendo aqui em Êxodo capítulo 23. Vejam vocês onde Deus disse que está o seu nome eterno. Está no anjo do Senhor, que é o mesmo Jeová em seu corpo teofânico. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Esse anjo que acompanhava o povo hebreu, o qual libertou o povo hebreu,
Em seguida se fez carne e habitou entre os seres humanos com o nome de Jesus. Por isso encontramos que aí tinha que estar parte do nome colocado para a obra de redenção. E agora temos a promessa que o Verbo, o anjo do pacto, regressará no último dia, na segunda parte da sua vinda. E virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz: estava vestido com o manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Essa espada é a palavra de Deus. Não é que vai sair da sua boca uma espada literal de metal, mas que é a palavra de Deus, que é uma espada de dois fios que penetra até a alma das pessoas. Porque a palavra de Deus é mais penetrante que toda espada de dois fios. E a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele vem para recompensar a cada um conforme o quê? As suas obras. Eis que cedo vem o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como vem? Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos demais, é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem como filho do homem e filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz no versículo 19 deste mesmo capítulo 19, diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Ou seja, que a besta, o anticristo, a besta e o falso profeta e os 10 reis que darão seu poder e sua autoridade se levantarão contra a segunda vinda de Cristo. Como se levantaram contra a primeira vinda de Cristo no tempo passado, o Império Romano e a religião hebraica, encabeçada no sumo pontífice e o concílio da religião hebraica, que é o concílio do Sinédrio. Agora vejam vocês aqui como a Escritura anuncia que a besta e os reis que darão seu poder e sua autoridade se levantarão contra daquele que montava o cavaleiro para batalhar contra esse cavaleiro. É a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, vindo em um cavalo branco, e vindo como filho do homem e filho de Davi, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um nome que ninguém entendia, com um nome novo. No capítulo 17 de Apocalipse, versículo 3 a 14, diz, falando dos reis, que darão seu poder e sua autoridade à besta, e o que farão contra a segunda vinda de Cristo, diz: estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com ele.
chamados, eleitos e fiéis, porque são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Nós os que vivemos e os que partiram no passado. Agora vejam como a vitória de Cristo em sua segunda vinda, do anjo do pacto em sua segunda vinda, já está profetizada. Será uma total vitória para o anjo do pacto, o anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o anjo que era diferente dos demais. Agora ele tem que vir no último dia. E agora, que nos diga o precursor da segunda vinda de Cristo, como será sua vinda. Que nos explique um pouco quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e como virá. Na página 277 do livro dos selos, em espanhol, nos diz: orando, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco? O Espírito Santo, que é o anjo do Senhor. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto contra o anticristo e ele chame os seus. Agora, vejam, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Na página 146 do livro dos selos, em espanhol, diz, nos mostra aqui, tanto a vinda do anticristo da besta, por um lado, como a vinda de Cristo, do anjo do pacto, por outro lado. Assim que vamos ver, diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Isto é, para este tempo final, onde, por um lado, o diabo se encarnará em um homem e, por outro lado, o Espírito Santo vem encarnado em um homem. E aí estarão a árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo encarnado em um homem. E, por outro lado, estará a árvore da vida, Cristo, o anjo do pacto, encarnado em um homem. Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, sobe, ele veio subindo e agora sobe a era da pedra angular e vem encarnado em um homem. E agora, vejamos o que diz na página 131 em espanhol do livro dos selos diz: agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, e então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. E os trovões são a voz de Cristo, a voz do anjo que desce do céu. Notem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, a não ser ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela
as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. E agora, na página 134 do livro dos selos diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, porque está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, vamos ver como ele vem encarnado no último dia. Disse na página 146, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Vamos ver na página 256 um pouco mais sobre este mistério da vinda do Verbo em carne humana. Diz, página 256 do livro dos selos: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos este homem, esse véu de carne, esse profeta, encontraremos o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que veio encarnado em um véu de carne 2000 anos atrás, chamado Jesus. O encontraremos vindo manifestado em carne humana, em um homem, deste tempo final. E o veremos manifestado, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, como Filho do homem e filho de Davi, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, esse véu de carne que ele estará usando no tempo final não será o Senhor Jesus Cristo, é outro véu de carne, onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará manifestado em carne humana, estará encarnado, realizando a sua obra correspondente ao último dia. E esse véu de carne será o anjo do Senhor Jesus Cristo prometido em Apocalipse 22, versículo 16, onde Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Cristo, com essa voz de trombeta, convida os seus filhos a subir onde ele está no último dia, ou seja, na era da pedra angular, onde ele estaria manifestado através do seu anjo mensageiro. Por isso é que em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, as coisas que Cristo disse que nos revelaria, as revela o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas não será algo de si mesmo, mas da parte do anjo do Senhor, do anjo do pacto. Diz assim, capítulo 22, versículo 6. Estas palavras são fieles e verdadeiras. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro que o anjo do pacto, Jesus Cristo, se manifesta no último dia e nos revela essas coisas que em breve devem acontecer e chame juntos os seus escolhidos. E nos prepara para ser transformados e raptados nesse tempo final na Era da Pedra Angular. E a Era da Pedra Angular é cumprida no território latino-americano e caribenho. Assim como a primeira era foi cumprida na Ásia Menor e a segunda na França
E a terceira em França e Hungria, a quarta na Irlanda e Escócia, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. E a era da Pedra Angular, onde? Na América Latina e o Caribe. Para a bênção de Jesus Cristo, para os latino-americanos e caribenhos que vivem neste tempo final e os que viverão no glorioso reino milenial. Agora podemos ver este mistério da trajetória da vida. Neste último dia, a morte estará encarnada, porque o diabo é a morte e se encarnará no anticristo, no falso profeta, e será a besta, e os 10 reis lhe darão seu poder e autoridade à besta. Ou seja, que ao diabo encarnado o colocarão como a cabeça do reino dos gentios. Mas, por outro lado, no corpo místico de Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Espírito Santo, virá encarnado em um homem do último dia, que é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, e, por meio dessa manifestação em carne humana, ele chamará e juntará os seus escolhidos e nos preparará para ser transformados e raptados neste tempo final. E aí virá o mistério do nome eterno de Deus manifestado. Assim como está prometido para este tempo final. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. Mas a besta, com esses 10 reis que darão seu poder e sua autoridade, se levantará contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Se levantará contra da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E a besta, com os 10 reis e seus exércitos se levantando contra Cristo, será o cumprimento de Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 7 ao 8, aí encontramos a besta, o diabo, o anticristo, onde o diabo estará encarnado, e o diabo, sendo a morte, estará encarnado, portanto será a morte encarnada em um homem, no falso profeta, no anticristo, no último dia. Diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno, ou seja, o inferno, o seguia, ou seja, o Hades, que é o inferno. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Aí, por um lado, encontramos o diabo vindo encarnado em um homem, como cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Mas em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, podemos ver Deus, o anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo encarnado em um homem do último dia, e isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, vindo sobre
Um poder sobre o poder da palavra pura. Um cavalo, uma besta, no Apocalipse representa um poder. E vem sobre o poder da palavra pura de Deus. Assim vem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O verbo de Deus, que é o anjo do pacto, que 2000 anos atrás se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo assinalado na Escritura como último dia, ou tempo final, ou fim do tempo, onde a vida, que é Cristo, no último dia, na sua trajetória vindo da eternidade e passando por diferentes eras, dispensações e gerações, neste último dia estará manifestado o anjo do pacto, Jesus Cristo. A árvore da vida eterna estará manifestado em carne humana conforme a sua promessa, para chamar, juntar e juntar os seus escolhidos e nos transformar e nos dar o corpo novo, o corpo eterno, e nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. Chegamos ao último dia, ao tempo da vinda da árvore da vida, na segunda parte da sua vinda. Chegamos ao último dia, ao tempo onde a vida eterna, que é Jesus Cristo, o anjo do pacto, em sua trajetória, estaria novamente conosco aqui na terra, velado em carne humana e revelado através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Seu anjo mensageiro é um dos redimidos com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, justificado por Cristo, ao Cristo lavá-lo com o seu sangue precioso e limpá-lo de todo pecado. E, assim também, fazer com todos os seus filhos das eras passadas como fez, os limpou de todo pecado com seu sangue precioso e também aos deste tempo final. Portanto, para este tempo final haverá muitas pessoas que estarão limpas com o sangue de Cristo e, portanto, estarão sem pecado e estarão justificados diante de Deus. Porque ser justificados é ser pessoas como se nunca antes tivessem pecado, por meio do sangue de Cristo que tira o pecado e a pessoa fica como se nunca antes tivesse pecado em sua vida. Isso é, ser justificado é estar como se nunca tivesse pecado na sua vida, porque o seu pecado não é coberto, mas apagado, tirado para sempre. Agora chegamos ao tempo onde nos encontramos com a vida eterna, com a árvore da vida que é Cristo, anjo do pacto, vindo em um cavalo branco em Apocalipse 19. E o seu nome é o Verbo de Deus. Agora, verbo não é nome. Quando o Verbo se fez carne 2000 anos atrás, teve um nome que foi colocado, o qual foi Jesus. Assim se chamava o Verbo de Deus encarnado 2000 anos atrás. Se chamava Jesus.
E para o último dia, o anjo do pacto, Jesus Cristo, disse que nos dará uma pedrinha branca e na pedrinha um nome novo que ninguém entendia, a não ser aquele que o recebe. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, nos diz: o próprio Jesus Cristo, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aqui temos uma promessa muito grande para um vencedor. E é que Deus escreverá sobre ele o seu nome. Jesus Cristo disse: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, terá um nome. E esse é o nome eterno de Deus. Esse é o nome que a cidade de nosso Deus tem. Assim como as cidades na terra que têm nomes de pessoas. Por exemplo, temos em Chile, no Chile, a capital, a qual tem um nome de pessoa. A capital do Chile é Santiago. Esse é o nome de uma pessoa. Assim também há cidades que têm o nome de alguma pessoa. E ainda há nações que têm como nome o nome de alguma pessoa. Que nação tem o nome de um homem como nação? Israel. E agora, a Nova Jerusalém terá o nome eterno de Deus, o qual será escrito sobre o vencedor. E o vencedor aí será quem terá, no último dia, a vinda do Verbo encarnado, conforme a promessa divina. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome novo. Tem pessoas que não sabem que Jesus Cristo tem um nome novo. E que a vinda de Jesus Cristo para o último dia, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em um cavalo branco como a neve, o qual será a palavra de Deus encarnada em um homem, o Verbo encarnado em um homem. Virá aí esse nome que ninguém entende. O nome novo do Senhor, que é o nome da cidade do nosso Deus e é o nome eterno de Deus. Isso é para a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo no último dia, na trajetória da vida. Vejam até onde nos leva a trajetória da vida de Cristo, que é a vida, que é a ressurreição, que é a vida e que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua vinda. E para o último dia ninguém poderá ser transformado e raptado e ir à ceia das bodas do Cordeiro, a não ser por meio da segunda vinda de Cristo. Ele disse: eu vou, pois, a preparar lugar para vós. Ele disse: na casa de meu Pai muitas moradas há. Vou, pois, preparar lugar para vós.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Nenhuma pessoa poderá ser transformada no último dia sem escutar a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo em sua vinda. A voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana no último dia, manifestando-se por meio de carne humana em seu anjo mensageiro. E falando por meio do seu anjo mensageiro com essa grande voz de trombeta, e chamando e juntando os seus escolhidos no último dia e preparando-nos para ser transformados e raptados neste tempo final. Nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada sem ver sua vinda, a vinda do anjo do pacto, no último dia, em carne humana. Porque ele vem para realizar a sua obra de reclamação, chamar, juntar e nos levar à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final, depois que ressuscitar os mortos em Cristo e transformar a nós os que vivemos. Essa é a obra do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que ele estaria fazendo neste tempo final. Para isso ele vem. Neste tempo final, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas tem que encontrar um véu de carne, redimido pelo sangue de Cristo, para se manifestar por meio desse véu de carne. E esse véu de carne será o anjo de Jesus Cristo, o qual é enviado no último dia à sua igreja na era da pedra angular para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim nós todos obtermos o conhecimento de todos estes mistérios divinos que correspondem a este tempo final. Mas recordem que o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, mesmo que nele estará manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, realizando a obra correspondente ao último dia. João o apóstolo, ao ver esta manifestação de Cristo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, e através do seu anjo mensageiro, se prostrou aos pés do anjo de Jesus Cristo para adorá-lo. O fez em 2 ocasiões, e nessas 2 ocasiões foi rejeitada a adoração de João. Porque ele disse: eu sou conservo contigo e com teus irmãos. Adora a Deus. O anjo lhe ensinou a quem tinha que adorar. A Deus. Não adorar um homem, mas a Deus. Este anjo é o profeta da dispensação do reino e também da era da pedra angular. Este é o anjo que revelou a João todo o livro do Apocalipse. Somente há 2 pessoas que ministraram antes de vir em carne humana a essa terra. Um foi Jesus, e o outro é o anjo de Jesus Cristo, ministrando a João o apóstolo toda a revelação do livro do Apocalipse. Agora podemos ver o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. E podemos ver o mistério da trajetória da vida desde o começo de sua manifestação no meio da raça humana, no meio deste planeta Terra, desde o Gênesis até o Apocalipse. Agora podemos ver como vem a vida, o verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, no último dia, sobre um cavalo branco como a neve. E isto será a palavra de Deus encarnada em um homem. E por outro lado, vimos como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo, também virá encarnado em outro homem, conforme Apocalipse capítulo 6 e versículo 7.
E haverá um enfrentamento entre a vida e a morte. E a vida terá a vitória contra a morte. Quando nós formos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorvida é a morte na vitória. Agora vimos Apocalipse capítulo 6, versículo 7 a 8, onde vem a morte, o diabo, encarnado em um homem, vem como o cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, versículo 7 a 8, mas em Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, vindo o verbo, a palavra, o anjo do pacto, a palavra encarnada em um homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. A trajetória da vida. Agora nos encontramos no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde nosso corpo físico também receberá vida eterna, recebendo a transformação de nosso corpo, se o nosso corpo permanecer vivendo até que ressuscitem os mortos em Cristo. E agora, onde estão as pessoas que na trajetória da vida veriam a vida, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em carne humana no último dia? Aqui estamos vivendo neste tempo final. Aqui estamos presentes, vendo este mistério e vendo o anjo do Senhor, o anjo do pacto, vindo em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Vimos na trajetória da vida todas essas manifestações do anjo do pacto, do anjo do Senhor, até chegar à manifestação final do anjo do pacto em carne humana em seu anjo mensageiro. E assim como há milhões de pessoas que seguem o cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse, capítulo 6, e versículos 7 a 8, ou seja, seguem a besta, ao anticristo, ao diabo encarnado, no anticristo, no falso profeta, em Apocalipse 19. Há também uma multidão de eleitos e fiéis, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, os primogênitos de Deus escritos no céu, que seguem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Seguem o anjo do pacto, a Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado, em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. E os mortos em Cristo se levantarão e seguirão esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, como também os que vivemos neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do mistério da trajetória da vida. E agora, no último dia, no Ocidente, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. A vinda do Verbo, a vinda da vida, a vinda do Verbo em seu anjo mensageiro, a vinda do anjo do pacto em seu anjo mensageiro, manifestado em carne humana. E esta promessa é para o Ocidente, para a América Latina e o Caribe. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho da trajetória da vida,
Que as bênçãos de Jesus Cristo, a árvore da vida, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção e continuem passando um dia ou uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, da árvore da vida, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, dando graças a Cristo pelas suas bênçãos, e assim chegaremos ao final de nossa parte. Vamos pedir ao reverendo Miguel Bermudes Marim esteja conosco aqui para continuar. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e será até uma próxima ocasião em que estarei com vocês novamente, quer seja neste corpo mortal, corruptível e temporário, ou no novo corpo, porque continuaremos nos vendo por este tempo, pelo milênio e por toda a eternidade.